nós vamos tratar agora do tema alianças entre Deus, Israel e os judeus. Eu escolhi tratar sobre esse tema agora, antes de avançarmos em outros profetas, porque este tema é a base das profecias escatológicas. A aliança é a base de interpretação das profecias que concernem ao futuro de Israel e também trata de como serão os eventos concernentes à eclésia, ou seja, à igreja. Eu tenho visto muitos grupos, em especial evangélicos, dizendo que a eclésia, ou melhor, a igreja, substituiu Israel. Estive conversando um tempo atrás com um evangélico de uma igreja e ele disse para mim que os judeus perderam a chance quando houve rejeição por parte deles ao Messias, Jesus. Então eles não têm mais chance perante Deus e a igreja tornou-se substituta de Israel. É um conceito errôneo, principalmente porque tem se difundido entre as igrejas. E, infelizmente, poucos têm um conhecimento mais detalhado sobre as Escrituras. E isso tem gerado, e isso vai gerar problemas, tanto para a igreja, quanto para as nações, e, infelizmente, também para os próprios judeus. Deus fez alianças eternas com Israel e com os judeus. E também fez promessas eternas para a igreja. O que eu vou tratar aqui não é de alianças que muitos líderes ou pessoas têm utilizado para justificar riquezas, com base em conhecimento empírico acerca de Deus, ou também na forma comportamental como Deus tratava com Israel, e tentam trazer esta forma comportamental em forma de aliança para a igreja, tentando justificar riquezas, tentando justificar prosperidade, sucesso, e sem apontar responsabilidades, pecado e a transformação do homem. Então não é esse tipo de alianças que eu estou falando. Eu estou falando de alianças que realmente Deus fez com Israel, com os judeus, e são descritas na Bíblia. Então Deus fala que são alianças e Ele também fala que são eternas. Há um crescente sentimento anti-sionista, antissemitista e anti-Israel entre inúmeros grupos evangélicos, entre a Igreja Católica contra Israel. E chegar ao ponto agora de igrejas apoiarem muçulmanos, apoiarem grupos antissemitas, apoiarem grupos anticristãos em detrimento de Israel. Ou contra Israel. Então, o que eu vou apresentar aqui são alianças que Deus fez entre Israel, entre o povo judeu, e essas alianças são eternas. Deus nunca abandonou Israel. Deus nunca abandonou os judeus. Há algumas frases que eu ouço dizendo que os judeus rejeitaram a Jesus, ou a Yeshua, Hamashia. Então vamos entender bem esse contexto. A rejeição, ela foi por parte estatal e política. O Evangelho, a salvação chegou a todas as nações através das sinagogas e através dos judeus. Então, não é todos os judeus que rejeitaram. Houve uma parte dos judeus que rejeitaram. Havia uma grande massa de judeus que não rejeitaram a Jesus, a Yeshua Hamashia. E eles foram dispersos numa diáspora quando começou a vir uma perseguição que veio sobre os judeus na época de Estevão.
Então, houve muitos e muitos judeus que não rejeitaram o Yeshua HaMashiach. E vamos notar bem, Abraão nasceu em 2165 a.C. Yeshua HaMashiach nasceu ali em torno do ano 3 depois de Cristo. Houve uma falha ali no cálculo do calendário. Não foi bem no ano 0, baseado no calendário antigo. Mas ali foi no ano 3 depois de Cristo que Yeshua HaMashiach nasceu. E ali foi onde, de fato, os judeus foram dispersados dentre as nações, depois da invasão romana e depois da quebra do templo em Jerusalém. Nenhuma nação no mundo, nem mesmo Israel, nem Brasil, nem Estados Unidos, Canadá, Alemanha, nenhuma nação do mundo consegue 100% todos aceitarem a Yeshua HaMashiach. Nós estamos vendo um declínio muito grande nas nações de rejeição à salvação através de Jesus. Estados Unidos vem uma queda gigantesca. Brasil, numa decadência espiritual gigantesca. Europa praticamente já não existe cristianismo, muito menos judeus, porque estão sendo perseguidos. Então, com Israel não foi diferente. Nós estamos falando aqui de cerca de 2000 anos que Deus trabalhou com os judeus, com Israel. Como Israel poderia se converter 100%? Impossível. Nenhuma nação do mundo se converte 100%. Nenhuma nação do mundo se converte 100%. Não seria diferente com Israel. Agora nós estamos vendo Estados Unidos uma nação extremamente poderosa, com alicerces baseado em Cristo. Agora está passando por um processo de rejeição espantoso. Então, como Israel, por exemplo, poderia passar cerca de 1000 anos, 2000 anos, sem escorregar, sem falhar, sem desobedecer à lei? É praticamente impossível. E Deus tratou isso com eles, e Deus vai também tratar com as nações que rejeitam o Messias de Israel. Então, este cenário, este sentimento e estes líderes, e esses grupos que vêm dizendo que Deus abandonou Israel e os judeus é mentira. E, infelizmente, os grupos estão sendo liderados por grupos evangélicos e depois pela Igreja Católica. Ressalto aqui que na época de Hitler, muitas paróquias católicas e muitas igrejas evangélicas apoiaram Hitler. Estamos vendo o quadro novamente caminhando para este cenário, onde igrejas católicas, paróquias católicas e igrejas evangélicas se unem a um sistema esquerdista, apoiando questões sociais e tentando retalhar, perseguir Israel e os judeus. Eles perseguem não apenas Israel aos judeus, mas perseguem o Deus de Israel. No Antigo Testamento, na Tanakh, Deus fala 103 vezes que Ele é Deus de Israel. 103 vezes. Isso mostra a importância que Deus deu ao destaque, referenciando Ele mesmo como o Deus de Israel. É importante para compreendermos, destaco aqui a importância de compreendermos as alianças, porque as alianças é a base escatológica para podermos compreendermos as profecias concernente Israel, a eclésia, que podemos chamar de igreja ou de comunidade judaica messiânica, e compreendermos o destino dos gentios e das nações pagãs. Então,
Tudo gira em torno das profecias concernentes a Israel e aos judeus. São os pilares do que acontecerá com o mundo. Então, as alianças tanto servem para uma visão profética escatológica, quanto para compreendermos que o sentimento antissemitismo, anti-Israel e anti-sionismo não procede de Deus. Nada mais é que as nações e, infelizmente, líderes e grupos que se dizem cristãos, quer seja católico ou evangélicos, estão sendo seduzidos por demônios. E demônios querem destruir Israel, querem destruir os judeus. Israel, os judeus, é a prova viva das promessas de Deus sobre os crentes. É a promessa de restauração dos crentes e da nação de Israel e Jerusalém. Então, demônios, Satanás atua como acusador de Israel, atua como mentiroso sobre Israel. Ele tenta levantar falsas acusações para fazer com que as nações se levantem contra Israel. Então, quando nos colocamos contra Israel, contra os judeus, estamos fazendo o que os demônios querem. Estamos exatamente sendo seduzidos por eles a nos colocarmos contra o projeto que Deus criou sobre a face da terra e sobre a capital do mundo. Uma capital que será restaurada e será chamada de santa, onde os gentios terão que se submeter a Jerusalém e aos judeus no reino milenar. A igreja, a eclésia, ela é coparticipante da aliança abraâmica. Foi uma instituição, uma organização ligada a Israel, mas não substituiu Israel. Ela coparticipa de algumas bênçãos dos judeus, mas não de todas as bênçãos dos judeus. E muitos têm usado conceitos errôneos para dizer que nós agora somos não coparticipante, mas nós somos o centro daquilo que Deus prometeu a Israel, passou para a igreja. Uma substituição, ideias errôneas. Nesta introdução, eu vou falar quais são as alianças, vou descrever cada uma das alianças e vou ler os versículos que tratam que as alianças não foram anuladas por causa do pecado humano. Pelo contrário, a fidelidade de Deus não depende da ação humana. Porque se Deus tivesse abandonado Israel por causa da rejeição religiosa e política para estabelecer o reino de Yeshua HaMashiach sobre a terra ali em cerca do ano 30, Deus agora então poderia abandonar a igreja. Porque nós estamos vendo as maiores calamidades, heresias, depravação sexual, imoralidade, apostasia dentro das próprias igrejas. Então seria pior, porque Israel, o Estado de Israel na época de Jesus era composta por crentes e não crentes, por remanescentes e apóstata da fé. Assim como o Estado de Israel é hoje, há muitos judeus messiânicos em Israel e há também muitos judeus ímpios. E a igreja hoje também, nós temos inúmeros problemas concernentes a isso. Há igrejas hoje que literalmente abandonaram a palavra de Deus para seguir líderes e filosofias humanas que não provêm da palavra de Deus. Conceitos muitas vezes romanizados ou através de filosofias que deturpam
a palavra de Deus. Então, se Deus abandonou Israel, então provavelmente ele vai abandonar a igreja. Mas, como a fidelidade de Deus não depende da ação do homem, mas sim dele próprio, então Deus não abandonou Israel e também não abandonará a igreja. A diferença é que ele provará. A diferença é que ele resgatará apenas os salvos, os que realmente se converteram através do projeto salvífico do Messias de Israel. Então trataremos de 5 alianças: aliança abraâmica, aliança palestina, aliança davídica e a nova aliança. E por fim, a aliança mosaica. Falarei inicialmente das 4 primeiras alianças, que são alianças incondicionais, e por fim eu detalharei a aliança condicional, que é a aliança mosaica. Há 2 tipos de aliança: a aliança incondicional e a aliança condicional. A aliança incondicional é um contrato com o homem onde Deus o faz em graça, incondicional, por um juramento, por a própria iniciativa de Elohim, ou seja, de Deus, com bênçãos definidas para aquele com quem ele pactua. Ou seja, a aliança nada mais é que um juramento, é um contrato. Só que este contrato, Deus tem a iniciativa de fazer. E nessa iniciativa que ele tem de fazer, ele concede bênçãos, independente de que a outra parte cumpra determinados requisitos ou não, ou faça por merecer esse contrato. Então, este contrato, Deus promete bênçãos e promete de forma incondicional. E a outra aliança é a aliança condicional. É também um contrato condicional mútuo entre Deus e o homem, segundo condições pré-estabelecidas. Ou seja, Deus coloca condições para que o outorgado, ou seja, para o que está recebendo o contrato, possa cumprir determinados pré-requisitos para que eles possam ter bênçãos especiais. E caso o homem não cumpra as condições pré-estabelecidas, haverá punições pré-definidas. Ou seja, é um contrato onde Deus faz um acordo com o homem, e este acordo, Deus diz: olha, se vocês cumprirem essas pré-condições estabelecidas, eu abençoarei vocês também em condições pré-estabelecidas. Caso vocês não cumpram, eu também punirei em condições pré-estabelecidas. Então, no contrato condicional, na aliança condicional, Deus fala as bênçãos e as maldições para quem cumprir e para quem não cumprir. Ao contrário da aliança incondicional, ela não depende do fator humano para merecer tais bênçãos. Para compreendermos melhor a aliança, ela deve ser interpretada literalmente, não de forma alegórica, ou melhor, na forma de metáforas. Por quê? Porque quando um contrato ele é assinado entre 2 partes, ambas as partes têm que entender claramente aquilo que está sendo assinado, tanto as bênçãos quanto as punições. Quais são as responsabilidades das 2 partes? A aliança ela não é diferente. As 2 partes devem compreender com clareza, com objetividade, quais são as responsabilidades, quais são as bênçãos e quais são as punições.
Então, quando Deus fez aliança entre Deus e Israel, entre Deus e os judeus, ele fez um contrato, uma aliança de forma clara para que a outra parte, o outorgado, não o outorgador, pudesse compreender de forma clara quais eram as responsabilidades que eles tinham ou que ele tinha perante Deus. Então, se fosse tratado, se tratarmos a aliança de forma mística ou com formas ocultas de compreensão, a pessoa que está aceitando a aliança, logo, ela não conseguirá entender quais são as responsabilidades, quais são as punições e quais são as bênçãos. Haveria um erro de interpretação, ou poderia haver um erro de interpretação, poderia dar inúmeras interpretações para aquelas alianças. Então, quando Deus fez uma aliança com o seu povo, com o homem, ele fez de forma clara, objetiva e literal, eliminando erros de interpretação que poderiam ser justificados caso houvesse uma interpretação mística ou oculta, ou uma interpretação que levaria 100, 200, 1000, 2000, 3000, 5000 anos para se compreender. Então, repetindo, o contrato ou aliança, ela deve ser interpretada de forma literal, não pode ser interpretada de forma mística ou oculta. Ambas as partes devem entender com clareza e objetividade responsabilidade, bênçãos e punições por infligir o contrato. Então vou começar aqui sobre a aliança abraâmica. A aliança abraâmica ela é citada pela primeira vez em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz: Ora, disse Adonai a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma aliança Deus repete em vários momentos da vida de Abraão, assim como de Isaac e como de Jacó. Como eu não vou tratar aqui ainda os detalhes de cada aliança, eu vou dar uma pequena visão sobre a durabilidade e a eficácia das alianças. Eu vou aqui agora para Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Elohim, e da tua descendência. Versículo 8: Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Elohim. A aliança vem da palavra hebraica bereth. Bereth. Essa palavra no hebraico pode ser usada como tratado, ou seja, um acordo entre duas partes, onde há responsabilidades, onde há bênçãos pré-definidas. E neste caso aqui é uma aliança incondicional, onde Deus promete bênçãos sem exigir exigências para o cumprimento da aliança. Também usa aqui no versículo 7, perpétua. Perpétua no hebraico é olam, que é
para sempre. Se você olhar essa palavra no hebraico, olam, você vai ver que todos os significados dessa palavra refere-se à eternidade. Então, perpétua nada mais é que eterno, de eterno, para sempre, que não expira, que não tem fim. Então esse é o significado de olam no hebraico. E aqui também podemos continuar nos versículos de 9 a 11, que Deus trata aqui não da descendência espiritual de Abraão, os que creram através das promessas feitas a Abraão na esfera espiritual, mas aqui Deus trata dos descendentes físicos de Abraão, dos judeus. E um sinal disso é justamente a circuncisão. Versículo 9. Disse mais Elohim a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. A igreja não tem o prepúcio circuncidado, com exceção de alguns judeus que fazem parte da igreja. Mas os gentios da igreja não têm o prepúcio circuncidado. Todos os judeus têm. Então aqui mostra em detalhes que a aliança que Deus fez com Abraão, ou seja, com Abraão, foi para os judeus e não para a descendência espiritual que veio dos judeus, que é a eclésia, a igreja. Eu vou ler esse mesmo versículo 7 e 8 do capítulo 17 de Gênesis em outras versões, porque alguns teólogos chegaram a dizer que perpétua correspondia apenas a um momento ou era. Isso que é praticamente anulado com a palavra olam no hebraico. Quem tiver acesso de pesquisar esta palavra no hebraico poderá compreender que não dá margem para dizer que perpétua houve um fim. Então agora eu vou usar a Bíblia judaica de David Stern, um judeu crente, para esses mesmos versículos. Então, versículo 7. Estabeleço minha aliança entre mim e você, e com seus descendentes depois de você, geração após geração, como aliança eterna, para ser seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Eu darei a você e a seus descendentes depois de você a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei o Deus deles, dos descendentes de Abraão. Vou ler agora na versão King James Version. Versículo 7. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee and their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possessions, and I will be their God. No versículo 7 está usando a palavra everlasting, mostra eterno. É a mesma tradução que foi usada para a Tanakh de David Stern, judeu crente no Senhor Jesus. Então a tradução da King James Version, uma das bíblias mais antigas usada na Europa, e a versão
de David Stern, judeu crente no Senhor Jesus, está usando a palavra aliança eterna. Agora eu também vou usar a Bíblia usada por judeus, quer sejam messiânicos ou não, que é utilizado nas sinagogas. Inclusive essa versão que eu estou usando aqui é da editora Sefer. Então versículo 7 e versículo 8 do capítulo 17 de Gênesis, Bereshit. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, numa aliança eterna, para ser teu Deus, e de tua descendência depois de ti, e darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua, e serei para eles o seu Deus. Então, todas as versões que eu estou utilizando aqui, com exceção da revista atualizada que utiliza a palavra perpétua, mas a Tanakh da editora Sefer, a King James Version e a Tanakh da Bíblia Judaica Completa de David Stern utiliza a palavra everlasting e eterna para aliança. Ou seja, se é eterna, ela não pode ter expirado ou ter sido anulada por nenhum evento, quer seja por pecado ou quer seja por algum propósito divino. Porque quando Deus está dizendo que ela é eterna, ela avança todas as eras, independente do cenário espiritual. Então nós vamos agora para 1 Crônicas 16, 14 a 18. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraham e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, ou seja, eterna, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então aqui Deus está novamente enfatizando aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaque e Jacó, uma aliança eterna, uma aliança perpétua, uma aliança olã. Nós vamos agora também para Salmos 105, de 7 a 10. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-te perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Novamente Deus falando sobre a aliança que ele fez, uma aliança perpétua. E aqui ainda no versículo 9 fala que trata de um juramento que Deus fez com Isaque. Nós vamos agora também vermos a aliança palestina. A aliança palestina nós vamos ver em Ezequiel 16:60. Mas eu me lembrarei da minha aliança feita contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Vamos prosseguir aqui. 61. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, assim as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Aqui Deus está dizendo que não é pelo cumprimento das alianças que Israel corrompeu. Aqui é pela aliança que Deus está fazendo, aliança incondicional, que Ele estabeleceu. Então Ele cumpre a aliança que Ele fez, não uma aliança temporal ou uma aliança o qual Israel anulou. E aqui versículo 62, estabelecerei a minha aliança contigo
e saberás que eu sou Adonai, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz Adonai Elohim. Então mostra que ainda Deus perdoará todos os pecados de Israel. E ali ele estabelecerá uma aliança contínua. Não por causa do merecimento de Israel, mas pela fidelidade de Deus. Nós vamos agora para a aliança davídica, que também é eterna, em 2 Samuel 23:5. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então aqui trata de mais uma confirmação que Deus fez. E aqui diz que ele fez uma aliança eterna com Davi. Então aqui o capítulo 23 trata das últimas palavras de Davi. E Davi aqui está lembrando da aliança eterna que Adonai fez com ele. Uma aliança eterna. E aqui diz, não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Trata de visão futurística, onde Deus estabelecerá o reino davídico sobre a terra. Nós vamos agora para Isaías, ainda falando sobre a aliança davídica, 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqui trata da aliança davídica e também trata da nova aliança. Aliança perpétua, aliança eterna. Nós vamos agora em Ezequiel 37, 25 a 28. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Farei com eles alianças de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Continuando até o versículo 28. O meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel. Físico, literal, quando o meu santuário físico, literal, estiver para sempre no meio deles. Nós vamos agora para a nova aliança, que também é eterna. Vamos para Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Novamente aqui, a aliança ela é chamada de eterna. Quem está quebrando aqui o contrato não é Deus, é os homens. Então lembra, há duas partes. E na aliança incondicional, mesmo que o homem falhe, Deus não falha, ele é fidedigno, ele permanece com as suas cláusulas eternas. Então mostra que aqui quem está quebrando a aliança, o homem e não Deus. Isaías 61, versículo 8. Porque eu, Adonai, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Novamente Deus falando sobre a aliança eterna.
Versículo 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os teus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita de Adonai. Aqui mostra a aliança que Deus estabelecerá com os judeus, e essa aliança será eterna, e todas as nações do mundo saberá que eles são abençoados de Adonai. Essa também é a nova aliança, que também é eterna. Nós vamos agora para Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha aqui, Deus mostrando as cláusulas dele em relação ao homem. E aqui diz que ele fez uma aliança eterna. E ele diz aqui que não deixou de fazer o bem. E ele fará com que nunca se apartem dele. Quem? Judeus crentes e gentios crentes. Mas essa aliança aqui é para os judeus, e os gentios participarão das bênçãos dos judeus. Jeremias capítulo 50, versículo 5. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Praticamente aqui o próprio versículo diz que a aliança é eterna e ela jamais será esquecida. E agora nós iremos para Hebreus 13:20, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, Yeshua, nosso Adonai, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aqui aponta para a aliança davídica, que era encontrada em Isaías capítulo 55, versículo 3, que eu já li anteriormente. E por fim, agora vou mostrar onde está a aliança mosaica. É a aliança condicional. Então todas as alianças que eu falei anteriormente são incondicionais, são eternas e não depende da fidelidade do homem, apenas da fidelidade de Adonai. A aliança mosaica, ela depende da responsabilidade e da fidelidade do homem. Ela inclui pré-requisitos para o cumprimento dela, são as cláusulas de responsabilidades, e caso elas não fossem cumpridas, haveria punições também específicas. E se fossem cumpridas, também haveriam prosperidades especiais, muitas prosperidades. Nós vamos agora só alguns versículos do capítulo 19 de Êxodo. Versículos de 1 a 5. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, na qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Yahweh, e do monte de Adonai o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então observe aqui no versículo 5, há uma aliança que Deus está fazendo com os judeus e com Israel ali no Monte Sinai. E aqui está usando uma partícula condicional, se. Agora, pois, se
diligentemente ouvirdes a minha voz. Então aqui trata de um pré-requisito para possuir bênçãos, e bênçãos de forma peculiares, bênçãos especiais. Então aqui depende da fidelidade do homem para receber bênçãos especiais. Por isso que está utilizando a partícula se diligentemente ouvirdes. Então, as outras alianças incondicionais não utilizam a partícula se. E a aliança condicional utiliza a partícula se. Então, uma não depende da ação do homem, a outra depende da ação do homem. Uma é apenas a graça de Deus, um fator que não depende da fidelidade do homem. A outra depende da fidelidade do homem para adquirir bênçãos em especial. Agora, para compreendermos que as alianças que Deus fez são eternas, que Deus ainda permanece fiel a Judeu e a Israel e a Jerusalém, nós vamos agora para a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, onde Deus reafirma através do Rav Sheu, através do apóstolo Paulo, a fidelidade que ele tem para com Israel e para com os judeus. Então vamos a Brit Hadashah, na carta do apóstolo Paulo, ou do Rav Sheu, enviada aos crentes em Yeshua HaMashiach em Roma. Capítulo 9, versículos de 1 a 5. Digo a verdade no Mashiach, não minto, testemunhando comigo em Ruach HaKodesh, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, anátema, separado do Messias por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, trata dos judeus físicos em carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos. Yahweh, bendito para todo o sempre. Amém. E um importante destaque aqui no versículo 4, pertence-lhe a adoção. Pertence-lhes a adoção e também a glória e as alianças. Então observe que não pertencia, está usando a palavra no presente. Aqui não está dizendo pertencia no passado, está dizendo no presente, pertence-lhe a adoção, a glória e as alianças. Aqui o apóstolo Sheu, o apóstolo Paulo, não está mostrando que a aliança foi revogada, está mostrando que a aliança é válida. Para os dias do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, então a aliança não foi expirada ou não foi anulada com a vinda de Pentecoste, com o nascimento da eclésia. Pelo contrário, ela é válida. Ela pertence aos judeus. Continuemos agora, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Pergunto, pois, terá Yahweh porventura rejeitado o seu povo? Que povo? Os judeus? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraham, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou os judeus, ou seja, o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou seja, aqui está tratando da eleição de Israel. Deus escolheu Israel, Deus escolheu o povo judeu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias ou Eliarro como insta perante Elohim contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei e procuraram tirar minha vida. Versículo 4, que ele disse, porém a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui está mostrando que havia muitos judeus que não negaram o Messias. Se dissermos que os judeus
rejeitou o Messias. Estamos dizendo que os judeus, na sua totalidade, rejeitou o Messias. Seria mais ou menos dizer que o brasileiro é corrupto? Não. Há brasileiros corruptos, mas nem todos os brasileiros são corruptos. Então não podemos totalizar a rejeição por parte de todos os judeus. Assim como também não podemos dizer que todos os brasileiros são corruptos. Como também não podemos dizer que todos os europeus são racistas. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que houve um grupo de remanescentes judeus que aceitaram o Messias de Israel como Adonai. E através desses remanescentes que veio a salvação para as nações, que veio o cumprimento, parte do cumprimento da aliança abraâmica. De ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ali trata da salvação que viria para o mundo através de Yeshua HaMashiach. É lógico que o clímax total será no reino milenar, na Nova Jerusalém, onde haverá habitação do próprio Mashiach sobre a terra. Então aqui mostra, versículo 5, havia um grupo de judeus remanescentes. Nós vamos agora para Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue do Messias. Então aqui mostra que os gentios não participavam da aliança pactual entre Deus e Israel. E aqui mostra que havia uma separação dos gentios com a salvação que foi dada a Israel. Então antes os gentios não participavam da aliança. Os gentios não tinham aliança, apenas Israel, os judeus. Eu não estou falando de salvação. Os gentios que aceitavam a Elohim, ao Deus de Israel como Senhor, eram salvos. Eu não estou tratando de salvação. Eu estou tratando aqui de aliança. Aliança entre Deus e Israel, uma aliança pactual. É um contrato onde havia duas partes com pré-condições estabelecidas e com cláusulas pré-definidas e punições pré-definidas no caso da condicional. Então aqui novamente mostra os gentios incircuncisos, os gentios que eram incircuncisos e ainda são incircuncisos, foram aproximados através do Messias de Israel. Mas os gentios não têm aliança, a qual Deus estabeleceu apenas com os judeus e com Israel. Então aqui terminamos essa introdução. Foi apenas um resumo para compreendermos a eficácia e a durabilidade das alianças, conhecer as 5 principais alianças, e dessas 5, apenas 4 são os pilares escatológicos, ou seja, onde as profecias são firmadas, que é a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica e a nova aliança. São alianças eternas, alianças incondicionais. E temos a 5ª aliança, que é a aliança mosaica, que ela é condicional,
e temporal. Ela teve o seu cumprimento totalizado na pessoa do Messias. Então terminamos aqui esta introdução. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.